Uma simples faxineira estava prestes a desistir de tudo, até que uma misteriosa mancha vermelha em sua mão chamou a atenção do milionário. O que ele descobriu mudou não apenas a vida dela, mas abalou toda uma família poderosa. A chuva batia forte contra as janelas da mansão dos Pereira quando Isabela Santos terminou de limpar o último cômodo do terceiro andar. Suas mãos, marcadas pelo trabalho árduo, tremiam ligeiramente enquanto guardava os produtos de limpeza no carrinho. Não era cansaço físico que a dominava naquele momento. Eram os nervos. Hoje seria seu último dia trabalhando naquela casa que conhecia melhor que qualquer outra pessoa no mundo. A jovem mulher olhou pela janela e viu o jardim perfeitamente cuidado, as roseiras que ela mesma ajudava a regar nas manhãs ensolaradas, a fonte de mármore onde os pássaros vinham beber água. Tudo aquilo fazia parte da sua rotina há tantos anos que parecia impossível imaginar uma vida diferente. Isabela havia chegado àquela propriedade ainda muito jovem, vinda do interior, com uma pequena mala e sonhos maiores que sua coragem. Dona Esperança Pereira, a matriarca da família, foi a única pessoa que lhe deu uma oportunidade quando todas as outras casas do bairro Nobre a dispensaram sem nem ao menos uma conversa adequada. Anos depois, já adulta, Isabela saiu do convento Santa Clara e passou a trabalhar como doméstica por indicação de uma agência da cidade. Rodrigo jamais associou o nome e o rosto daquela jovem ao passado, e Esperança a contratou sem imaginar a história por trás. "Você parece uma moça trabalhadora", havia dito Dona Esperança naquela primeira entrevista, observando a postura determinada da jovem. "Aqui você terá um lar, não apenas um emprego." E realmente se tornara um lar. Isabela crescera junto com a família, presenciara nascimentos, formaturas, casamentos e também as tristezas que inevitavelmente visitam todas as casas. Conhecia cada canto daquela mansão, cada hábito dos moradores, cada segredo sussurrado pelos corredores. A família Pereira era respeitada em toda a cidade. Rodrigo Pereira, o patriarca, havia construído um império empresarial a partir do nada, começando com uma pequena loja de materiais de construção que se transformou na maior rede de lojas Construmais da região. Sua esposa, Dona Esperança, dedicava-se às obras de caridade através do Instituto Esperança de Vida, ajudando famílias carentes. O casal tinha 3 filhos. Marcelo, o mais velho, formado em administração e destinado a assumir os negócios da família. Fernanda, a filha do meio, que se tornara médica e trabalhava no Hospital Municipal São Vicente. E Bruno, o caçula, ainda estudante universitário de engenharia. Para Isabela, todos eles eram mais que patrões. Eram a família que ela nunca tivera. Por isso, a decisão de ir embora doía tanto em seu coração. Nos últimos tempos, mudanças sutis haviam começado a acontecer na casa. Dona Esperança, sempre tão carinhosa e atenciosa, passara a tratá-la com uma frieza estranha. Olhares desconfiados, comentários ácidos sobre pequenos detalhes do serviço, críticas constantes que antes jamais existiam. "Isabela, esta louça não está brilhando como deveria", dizia Dona Esperança, inspecionando pratos que reluziam de tão limpos. "Você precisa ter mais cuidado com seu trabalho." A mudança mais dolorosa veio quando a matriarca começou a questionar objetos que supostamente haviam sumido da casa. Uma pequena estatueta de porcelana, um porta-retratos de prata, pequenos itens que Isabela jurava nunca ter tocado além do necessário para a limpeza. "Não estou acusando ninguém", dizia Dona Esperança em tom gelado, "mas estas coisas não desaparecem sozinhas." As insinuações eram claras como cristal, e cada uma delas cortava o coração de Isabela como uma lâmina afiada. Durante todos aqueles anos de dedicação, jamais imaginara que sua honestidade pudesse ser questionada. Ela que chegava mais cedo,
Saía mais tarde, que cuidava da casa como se fosse sua própria família. As outras funcionárias, a cozinheira Carmen e a jardineira Sônia, também começaram a olhá-la de forma diferente. Os cochichos paravam quando ela se aproximava, criando um ambiente pesado e constrangedor. Foi numa tarde particularmente difícil que Isabela tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Depois de Dona Esperança insinuar mais uma vez que objetos estavam desaparecendo, ela não conseguiu mais suportar. "Senhora Esperança", disse com a voz embargada, "eu preciso conversar com a senhora." "Pode falar, Isabela. Eu vou embora. Pretendo entregar minha saída." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Esperança a fitou com uma expressão que Isabela não conseguiu decifrar. Seria alívio? Satisfação? Ou apenas indiferença? "Se é isso que você quer", respondeu secamente, "providenciarei seus documentos." Nenhuma pergunta sobre o motivo. Nenhum pedido para reconsiderar. Nenhuma demonstração de que aqueles anos de convivência haviam significado alguma coisa. Isabela sentiu o coração se despedaçar em milhares de pedacinhos. Agora, terminando seu último dia de trabalho, ela tentava encontrar forças para se despedir de tudo aquilo que conhecia. Passou pelos quartos onde havia cuidado de cada detalhe, pela sala onde presenciara tantas celebrações familiares, pela cozinha onde compartilhara conversas e risos com Carmen. Foi quando estava descendo as escadas principais, carregando seu carrinho pela última vez, que aconteceu o imprevisto. Uma das rodinhas travou no degrau, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio. Instintivamente, apoiou a mão direita no corrimão de madeira nobre para evitar a queda. Foi nesse momento que sentiu uma dor aguda atravessar sua palma. Um pequeno fragmento de madeira havia se soltado do corrimão antigo, espetando sua pele. O ferimento começou a sangrar imediatamente, formando pequenas gotas vermelhas que escorriam entre seus dedos. Isabela segurou a mão ferida contra o peito, tentando estancar o sangramento com a manga da blusa. A dor física parecia insignificante comparada à dor emocional que carregava no coração. "Que confusão é essa?" A voz grave e autoritária veio do andar de baixo. Rodrigo Pereira subia as escadas com passos firmes, vestindo um terno impecável mesmo estando em casa. Suas têmporas grisalhas e postura imponente transmitiam a seriedade de um homem acostumado a comandar. "Desculpe, senhor Rodrigo", murmurou Isabela, tentando esconder a mão ferida. "Tropecei no carrinho." Rodrigo se aproximou e, pela primeira vez em muito tempo, realmente olhou para ela. Seus olhos, normalmente focados nos negócios e compromissos, perceberam algo diferente. A jovem mulher que ele via todos os dias, há tantos anos, parecia frágil, abatida, completamente diferente da pessoa alegre e determinada que ele se lembrava. "Você está bem?" "Vi que se machucou." "Está tudo bem, senhor. Já estou terminando e indo embora." "Indo embora? Como assim?" "Hoje é meu último dia, senhor Rodrigo. Entreguei minha saída para Dona Esperança." A surpresa no rosto do patriarca foi genuína. Em meio à correria dos negócios e responsabilidades, ele não havia sido informado sobre a saída de Isabela, e isso o incomodou profundamente, porque ela sempre fora uma funcionária exemplar. "Posso saber o motivo?" Isabela hesitou. Como explicar sem soar como queixa ou desrespeito à sua esposa? Como falar sobre a mudança de tratamento, as insinuações, o ambiente hostil que se criara? "Apenas achei que era hora de buscar novos horizontes, senhor." Rodrigo percebeu que havia muito mais por trás daquela resposta diplomática. Conhecia bem as pessoas e sabia reconhecer quando alguém estava escondendo algo importante. "Deixe-me ver sua mão", disse ele, notando que ela ainda tentava esconder o ferimento. "Não precisa se preocupar, senhor Rodrigo. É só um arranhão." "Insisto." Relutantemente, Isabela estendeu a mão direita. O ferimento havia parado de sangrar, mas uma mancha vermelha peculiar se formara na palma, com um formato que chamou imediatamente a atenção de Rodrigo.
Não era apenas sangue coagulado, parecia uma marca, um símbolo que despertou uma memória há muito enterrada em sua mente. Rodrigo segurou delicadamente a mão de Isabela, observando aquela mancha com uma intensidade que a fez estremecer. Seu rosto mudou completamente, passando da preocupação casual para uma expressão de absoluto choque. Onde você nasceu, Isabela? A pergunta a pegou desprevenida. No interior de Minas Gerais, senhor. Na cidade de Pedra do Vale. Pedra do Vale, repetiu ele, como se as palavras tivessem um significado especial. E seus pais? Você já me contou sobre eles? Nunca conheci meu pai, senhor. Minha mãe, ela faleceu quando eu era bem pequena. Cresci num orfanato dirigido pelas freiras do convento Santa Clara. Cada palavra que Isabela pronunciava parecia atingir Rodrigo como um raio. Ele soltou sua mão delicadamente, mas continuou olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Como era sua mãe? Você se lembra dela? Lembro pouco, senhor. Ela era muito bonita, tinha cabelos castanhos longos e um sorriso doce. As freiras sempre diziam que ela era uma moça especial, que teve que tomar uma decisão muito difícil na vida. Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem. A descrição, a cidade, o orfanato e principalmente aquela mancha vermelha na mão, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça que ele tentara esquecer durante décadas. Isabela, disse ele com a voz trêmula, preciso que você venha comigo até o meu escritório. Temos uma conversa muito importante pela frente. A jovem o olhou confusa, sem entender a súbita mudança no comportamento do patrão. Rodrigo parecia ter visto algo na sua mão que ia muito além de um simples ferimento. Senhor Rodrigo, eu realmente preciso ir. Já está tarde. Por favor, interrompeu ele, e havia uma urgência em sua voz que ela jamais havia ouvido antes. Esta pode ser a conversa mais importante de nossas vidas. O escritório de Rodrigo Pereira era um santuário de memórias e conquistas. Estantes de madeira de lei abrigavam livros de negócios, fotografias de premiações e documentos importantes da empresa Construmais. Atrás da mesa imponente, diplomas e certificados adornavam a parede, contando a história de um homem que construíra um império a partir de sonhos simples. Isabela entrou no ambiente pela primeira vez em todos aqueles anos de trabalho na casa. Sempre limpara o escritório, mas nunca havia realmente observado os detalhes pessoais que revelavam quem era Rodrigo, além do empresário bem-sucedido. Sente-se, por favor, disse ele, apontando para uma poltrona de couro em frente à sua mesa. As mãos de Rodrigo tremiam ligeiramente enquanto ele abria uma gaveta trancada. De dentro, retirou uma pasta amarelada pelo tempo, daquelas que guardam documentos importantes e memórias preciosas. O silêncio no escritório era pesado, carregado de expectativa e mistério. Isabela, antes de começarmos a conversar, preciso que você me prometa uma coisa, disse ele, fitando-a nos olhos. Tudo o que vamos discutir aqui precisa ficar entre nós, até que eu encontre a melhor forma de lidar com a situação. A jovem assentiu, ainda sem compreender a gravidade do momento que estava vivendo. A mancha vermelha em sua mão havia parado de doer, mas continuava chamando a atenção de Rodrigo de uma forma quase hipnótica. Você disse que cresceu no convento Santa Clara, em Pedra do Vale, começou ele, folheando documentos na pasta. As freiras cuidaram de você depois que sua mãe faleceu. Sim, senhor. A Madre Superiora, Irmã Benedita, sempre foi muito gentil comigo. Ela dizia que minha mãe pediu especialmente para que eu fosse bem cuidada. Rodrigo retirou da pasta uma fotografia antiga, em preto e branco, ligeiramente desbotada pelas décadas. Virou-a para que Isabela pudesse ver, e o que ela viu a fez perder completamente o fôlego. Na fotografia estava uma jovem mulher de cabelos castanhos longos, sorriso doce e olhos cheios de vida. Era idêntica às poucas lembranças que Isabela guardava de sua mãe.
mas estava ao lado de um homem jovem que ela reconheceu imediatamente, mesmo com décadas de diferença. "Meu Deus", murmurou ela, levando a mão à boca. "Este é o senhor quando era jovem?" "Sim", respondeu Rodrigo, a voz carregada de emoção. "E esta é sua mãe, Helena Cristina Santos. Nós nos conhecemos há muitos anos, quando eu ainda era um jovem comerciante lutando para fazer minha primeira loja prosperar." Isabela sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Durante toda a sua vida, imaginara quem seria seu pai. Criara fantasias sobre um homem que talvez a procurasse um dia, que explicasse sua ausência com razões nobres e compreensíveis. "Senhor Rodrigo", disse ela com a voz trêmula, "o que o senhor está me dizendo?" Rodrigo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Isabela passara tantos anos cuidando das plantas. As palavras que precisava dizer eram as mais difíceis de sua vida. "Helena era a mulher mais extraordinária que já conheci", começou ele, mergulhando nas memórias. "Trabalhava numa pequena biblioteca em Pedra do Vale, amava livros de poesia e sonhava em conhecer o mundo. Quando nos encontramos, eu estava expandindo meus negócios para cidades menores, tentando estabelecer novas lojas." Ele parou, respirou profundamente e continuou. "Nos apaixonamos perdidamente. Durante meses, eu viajava para a Pedra do Vale sempre que podia, só para vê-la. Helena tinha uma risada contagiante, uma forma única de enxergar a beleza nas coisas simples. Ela conseguia fazer um simples passeio pela praça parecer a aventura mais emocionante do mundo. Isabela escutava cada palavra, como quem absorve água depois de atravessar um deserto. Finalmente, estava conhecendo sua mãe através dos olhos de alguém que a amara verdadeiramente. "O que aconteceu, senhor? Por que vocês se separaram?" A dor no rosto de Rodrigo era visceral, como se cada palavra fosse uma ferida sendo reaberta. "Minha família descobriu nossa relação", disse ele, retornando à cadeira. "Meus pais haviam arranjado meu casamento com Esperança, filha de uma família tradicional da capital. Era uma união que fortaleceria nossos negócios e nossa posição social. Quando souberam sobre Helena, fizeram pressão inimaginável." Ele abriu outro envelope da pasta e retirou uma carta manuscrita com letra delicada e feminina. "Helena estava esperando um bebê, nosso bebê", disse ele, olhando diretamente para Isabela. "Quando meus pais descobriram, ofereceram dinheiro para que ela desaparecesse. Muito dinheiro. O suficiente para garantir uma vida confortável longe de mim." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Toda sua vida, toda sua história estava sendo reescrita naquele momento. Ela aceitou o dinheiro? Helena era orgulhosa demais para aceitar, respondeu Rodrigo com um sorriso triste. "Mas meus pais eram pessoas determinadas. Ameaçaram destruir minha empresa, arruinar tudo pelo que eu havia lutado. Disseram que, se eu não me casasse com Esperança e esquecesse Helena, fariam questão de que eu perdesse tudo. E o senhor escolheu os negócios", disse Isabela, sem conseguir disfarçar a mágoa na voz. "Eu era jovem, assustado e covarde", admitiu ele, as palavras saindo como confissões dolorosas. "Pensei que poderia construir um império e depois voltar para buscá-las. Achei que conseguiria conciliar tudo, que encontraria uma forma de ficar com Helena e ainda manter minha empresa." Rodrigo pegou a carta manuscrita e a entregou para Isabela. "Esta foi a última carta que recebi dela. Chegou 2 semanas depois do meu casamento com Esperança." Com as mãos trêmulas, Isabela desdobrou o papel amarelado e leu as palavras escritas décadas atrás. "Meu querido Rodrigo, quando você receber esta carta, já terei partido para um lugar onde possamos começar de novo, eu e nossa filha. Sim, descobri que é uma menina, e ela carrega em si toda a força do nosso amor. Não guardo o rancor da sua escolha. Entendo que um homem tem responsabilidades maiores que seus sentimentos pessoais,
Mas não posso criar nossa filha numa mentira, fingindo que somos uma família, quando na verdade somos apenas um segredo. Nossa filha nascerá livre, sem carregar o peso de ser um erro na vida de alguém. Prometo que ela crescerá sabendo que foi concebida no amor verdadeiro, mesmo que este amor não tenha sido forte o suficiente para vencer todas as barreiras. Um dia, talvez, quando ela for adulta e puder entender as complexidades da vida, eu lhe contarei sobre o pai que a amou antes mesmo de conhecê-la. Até lá, guarde-nos em seu coração, como eu guardarei você no meu. Com amor eterno, Helena. Isabela terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Cada palavra de sua mãe revelava uma mulher de caráter nobre, que escolheu proteger a filha, em vez de expô-la a uma situação dolorosa. Ela nunca me contou sobre o Senhor, disse Isabela, dobrando cuidadosamente a carta. Morreu quando eu era muito pequena, vítima de uma pneumonia que não conseguimos tratar adequadamente. Eu procurei por vocês durante anos, disse Rodrigo, a voz embargada. Contratei detetives particulares, vasculhei todas as cidades da região. Quando finalmente descobri que Helena havia falecido e você estava no convento, já havia se passado muito tempo. Por que não foi me buscar? A pergunta ecoou no escritório como um tiro. Rodrigo fechou os olhos, lembrando-se da decisão mais covarde de sua vida. Porque eu era casado, tinha outros filhos nascendo, uma empresa em expansão. Pensei que você estaria melhor sendo criada pelas freiras, que eu só atrapalharia sua vida, aparecendo como um pai ausente. O Senhor me abandonou 2 vezes, disse Isabela, a dor transformando-se em uma raiva surda. Uma, antes mesmo de eu nascer. Outra, quando descobriu onde eu estava. Rodrigo não tentou se defender. Sabia que não havia defesa possível para suas escolhas. Você tem razão de me odiar, disse ele. Fui covarde, egoísta e tomei decisões pensando apenas em mim mesmo. Mas precisa saber que não passou um único dia sem que eu pensasse em vocês duas. Isabela se levantou da poltrona, sentindo necessidade de se movimentar para processar todas aquelas revelações. Caminhou até a estante de livros, observando as fotografias da família Pereira, espalhadas pelas prateleiras. Dona Esperança sabe? Perguntou ela, olhando uma foto do casamento dos patrões. Não, nunca contei para ela sobre Helena ou sobre você. Marcelo, Fernanda e Bruno são meus meio-irmãos, disse ela, mais como uma constatação do que como pergunta. São seus irmãos, corrigiu Rodrigo, e merecem conhecer a verdade. Isabela riu amargamente, um riso sem alegria que ecoou pelo escritório. A verdade é que passei anos servindo minha própria família sem saber. A verdade é que Dona Esperança começou a me tratar mal porque talvez tenha desconfiado de alguma coisa. A verdade é que eu estava fugindo da única casa onde poderia ter sido verdadeiramente feliz. Isabela, eu sei que cometi erros irreparáveis, mas... Mas nada, Sr. Rodrigo, interrompeu ela, virando-se para encará-lo. O senhor teve décadas para consertar isso. Eu cresci achando que não tinha família, que estava sozinha no mundo, enquanto meus irmãos cresceram numa mansão cheia de amor e oportunidades. O silêncio voltou a dominar o escritório. Rodrigo olhava para a filha que encontrara tarde demais, vendo nela traços de Helena misturados com características próprias. Isabela havia herdado a determinação da mãe, mas também carregava uma força interior que ele reconhecia como sua. A mancha na sua mão, disse ele finalmente, é igual a uma que eu tenho. Rodrigo estendeu a palma da mão direita, revelando uma marca de nascença em formato de pequena estrela, exatamente no mesmo lugar onde o ferimento de Isabela havia criado aquela mancha vermelha peculiar. Não é só sangue coagulado, explicou ele. Quando você se cortou, o sangue delineou uma marca de nascença que sempre esteve ali, bem discreta, e por isso ficou evidente, a mesma que eu tenho, que meu pai tinha, que meu avô tinha.
Isabela olhou para sua própria mão com outros olhos. A mancha vermelha realmente tinha o formato de uma pequena estrela, idêntica à marca de nascença de Rodrigo. Por isso, o Senhor me reconheceu, murmurou ela. Foi como ver um fantasma do passado e uma confirmação do presente ao mesmo tempo. Isabela voltou a se sentar, sentindo o peso de todas aquelas revelações. Sua vida inteira havia mudado em questão de minutos. Não era mais a órfã abandonada que cresceu sem família. Era filha de um dos homens mais ricos da cidade, irmã de pessoas que conhecia há anos. "O que acontece agora?" perguntou ela, a voz cansada. "Agora", disse Rodrigo, guardando cuidadosamente os documentos na pasta. "Eu preciso consertar os erros do passado. Você é minha filha, Isabela, e merece seu lugar nesta família. E Dona Esperança? E seus outros filhos? Como eles reagirão?" Rodrigo suspirou profundamente. Sabia que o caminho à frente seria cheio de obstáculos e dor, mas também sabia que não podia mais fugir da verdade. "Será difícil", admitiu ele. "Mas algumas verdades não podem mais ficar enterradas." Isabela olhou novamente para a fotografia de sua mãe. Helena parecia sorrir para ela através do tempo, como se soubesse que este momento chegaria um dia. "Minha mãe sempre me dizia que as pessoas certas entram em nossas vidas na hora certa", disse ela, tocando delicadamente a fotografia. Talvez ela estivesse se referindo a este momento. Os dias que se seguiram à revelação foram os mais turbulentos na vida de Isabela. Rodrigo havia insistido para que ela ficasse na casa enquanto ele preparava a família para a verdade. Mas cada momento naqueles corredores familiares se tornara uma experiência surreal. Observava Marcelo, Fernanda e Bruno com olhos completamente novos. Não eram mais apenas os filhos dos patrões, eram seus irmãos. Cada gesto, cada característica física ganhava um novo significado. O sorriso generoso de Fernanda, a determinação obstinada de Marcelo, a criatividade artística de Bruno, tudo fazia sentido agora como traços de uma família compartilhada. Dona Esperança continuava tratando-a com frieza, sem saber que cada palavra ácida dirigida a Isabela estava sendo ouvida por uma enteada que ela desconhecia. A ironia da situação era dolorosa e reveladora ao mesmo tempo. "Isabela, você ainda está aqui?" perguntou Esperança numa manhã, encontrando-a arrumando a sala de estar. "Pensei que já tivesse partido." "O senhor Rodrigo pediu para eu ficar mais alguns dias", respondeu Isabela, evitando o olhar da madrasta. "Não sei por que meu marido está sendo tão condescendente", murmurou Esperança, arrumando os cabelos no espelho do hall. "Funcionários que saem devem sair de uma vez. Não gosto dessas despedidas prolongadas." Cada palavra era uma punhalada no coração de Isabela, que agora entendia as razões por trás da hostilidade crescente de Esperança. Será que ela desconfiava de alguma coisa? Será que percebia semelhanças físicas que antes passavam despercebidas? Rodrigo havia pedido mais tempo para planejar como revelar a verdade. Sabia que a notícia abalaria profundamente a estrutura familiar que construíra durante décadas, mas também compreendia que não podia mais viver com aquele peso na consciência. Foi durante o almoço de uma terça-feira que Fernanda fez uma observação que mudou completamente o rumo dos acontecimentos. "Isabela", disse ela, olhando atentamente para a jovem que servia a refeição, "você machucou a mão? Vi que está com uma mancha estranha." Isabela instintivamente escondeu a mão direita atrás das costas, mas era tarde demais. Fernanda, com sua formação médica, havia notado algo peculiar. "Deixe-me ver isso", insistiu ela, levantando-se da cadeira. "Pode ser uma infecção." Não precisa se preocupar, doutora Fernanda", murmurou Isabela, claramente desconfortável. Mas Fernanda já havia segurado sua mão e observava a mancha com atenção profissional. O que viu a fez franzir as sobrancelhas, não pela preocupação médica, mas por uma familiaridade estranha. "Que tipo de ferimento causou isso?" perguntou ela, estudando o formato da marca. "Foi um farpão de madeira do corrimão",
explicou Isabela. Fernanda continuou examinando a mancha, e sua expressão mudou gradualmente da curiosidade médica para algo muito mais profundo. Ela soltou delicadamente a mão de Isabela e se virou para o pai, que observava a cena com crescente nervosismo. "Papai", disse ela lentamente, "posso falar com o senhor em particular?" Rodrigo sabia que o momento da verdade havia chegado mais cedo do que esperava. Fernanda sempre fora a mais observadora dos seus filhos, aquela que notava detalhes que outros perdiam. "Claro, minha filha, vamos até o escritório." Isabela permaneceu na sala de jantar, sentindo o peso do olhar inquisidor de Esperança e a curiosidade evidente de Marcelo e Bruno. Algo estava acontecendo, e todos percebiam a tensão no ar. No escritório, Fernanda fechou a porta cuidadosamente antes de se virar para o pai. "Papai, precisa me explicar uma coisa", disse ela cruzando os braços. "A mancha na mão da Isabela é idêntica à sua marca de nascença." Exatamente idêntica. Rodrigo sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Sua filha médica havia notado imediatamente o que ele esperava revelar de forma mais gradual. "Fernanda, isso é uma conversa muito complicada." "Não me trate como criança, papai", interrompeu ela, sua voz firme, mas respeitosa. "Sou médica e entendo de genética. Marcas de nascença com formatos tão específicos não são coincidência." "Isabela é sua filha, não é?" O silêncio que veio em seguida foi a confirmação que Fernanda precisava. Ela se sentou pesadamente numa poltrona, processando a magnitude daquela revelação. "Meu Deus do céu", murmurou ela, passando as mãos pelos cabelos. "Isabela é minha irmã." "Sim", confirmou Rodrigo, sua voz mal passando de um sussurro. "E eu planejava contar para vocês de uma forma mais cuidadosa." "Mais cuidadosa?" A voz de Fernanda subiu de tom. "Papai, nossa irmã trabalhou nesta casa durante anos como empregada. Anos! Como pode existir uma forma cuidadosa de revelar isso?" Rodrigo contou para a filha toda a história. O romance com Helena, a pressão da família, o abandono covarde, a descoberta tardia. Fernanda escutou tudo em silêncio, suas expressões alternando entre choque e indignação e uma tristeza profunda. "A mamãe sabe?" perguntou ela quando ele terminou. "Não, nunca contei para ela." "E você acha que ela não desconfia?" "Papai, a mamãe é uma mulher inteligente. O comportamento estranho dela com a Isabela nas últimas semanas deve ter alguma razão." Era verdade. Rodrigo havia notado a mudança no comportamento de Esperança, mas preferira ignorar, esperando encontrar o momento certo para a revelação. "O que vamos fazer agora?" perguntou Fernanda. "Vamos contar a verdade para todos. Para sua mãe, para Marcelo e Bruno. Isabela merece ser reconhecida como parte desta família." Fernanda se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim onde Isabela havia passado tantos anos, cuidando das plantas, sem saber que aquela era sua casa por direito. "Ela deve estar sofrendo muito", disse Fernanda, a voz embargada. "Descobrir que a nossa irmã deve ser ao mesmo tempo maravilhoso e terrível. Por isso preciso da sua ajuda, minha filha. Preciso que você me ajude a fazer isso da forma menos dolorosa possível." Fernanda se virou para o pai, e pela primeira vez desde criança, ele viu desapontamento genuíno em seus olhos. "Papai, eu amo o Senhor mais que tudo nesta vida", disse ela. "Mas não posso fingir que não estou profundamente decepcionada. Isabela é uma pessoa maravilhosa, sempre foi gentil e carinhosa conosco. Saber que ela é nossa irmã e que passou anos sendo tratada como empregada, isso parte meu coração." As palavras de Fernanda atingiram Rodrigo com força total. Ela estava certa e ele sabia disso. Suas escolhas egoístas haviam prejudicado não apenas Isabela e Helena, mas também seus outros filhos, que perderam anos de convivência com a irmã. "Como vamos contar para a mamãe?" perguntou Fernanda. Era a pergunta que Rodrigo mais temia. Esperança havia construído sua vida baseada na imagem do marido perfeito, do homem íntegro que escolhera para formar uma família.
Descobrir que ele havia tido um relacionamento anterior e uma filha secreta abalaria completamente a base do casamento deles. Não sei, admitiu ele, mas ela precisa saber. E Marcelo e Bruno? Eles também têm direito de conhecer a irmã. Fernanda respirou profundamente, organizando os pensamentos. Sugiro que conversemos primeiro com a Isabela, disse ela. Ela precisa estar preparada para a tempestade que vai se formar aqui em casa. A mamãe não vai aceitar isso facilmente. Você acha que sua mãe vai rejeitar Isabela? Papai, a mamãe está casada com o senhor há mais de 20 anos. Descobrir que existe uma filha de um relacionamento anterior, que morou na casa dela durante anos sem ela saber, isso vai abalar muito mais que o orgulho dela. Rodrigo sabia que a filha estava certa. Esperança era uma mulher de personalidade forte, acostumada a controlar seu ambiente e sua família. A presença de Isabela representaria uma ameaça à ordem que ela havia construído cuidadosamente. Ela precisa entender que Isabela não tem culpa de nada, disse Rodrigo. Teoricamente, sim. Emocionalmente, será muito mais difícil. Eles foram interrompidos por batidas na porta. A voz de Marcelo ecoou do corredor. Papai, Fernanda, vocês podem vir aqui? A mamãe quer falar com toda a família. Pai e filha se entreolharam, compreendendo imediatamente que algo havia mudado. Saíram do escritório e encontraram Esperança na sala de estar, sentada rigidamente numa poltrona, com uma expressão que eles nunca haviam visto antes. Marcelo e Bruno estavam sentados no sofá, claramente confusos com a convocação súbita. Isabela não estava presente, o que fez Rodrigo presumir que Esperança a havia dispensado da sala. Sente-se, Rodrigo, disse Esperança, sua voz gelada como gelo. Temos uma conversa muito importante pela frente. O coração de Rodrigo disparou. Pelo tom de voz e pela postura da esposa, ele intuiu que ela havia descoberto tudo sozinha. Esperança, o que está acontecendo? Ela abriu a bolsa que estava ao seu lado e retirou alguns papéis dobrados. Rodrigo reconheceu imediatamente. Eram as cartas de Helena que ele guardava no escritório. Encontrei estas cartas enquanto procurava alguns documentos na sua mesa, disse ela, sua voz trêmula de raiva contida. Cartas de amor de uma tal Helena. Cartas que falam sobre uma filha. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marcelo e Bruno olhavam do pai para a mãe, tentando compreender o que estava acontecendo. Fernanda fechou os olhos, sabendo que a tempestade havia começado. Isabela é sua filha, não é, Rodrigo? A pergunta de Esperança cortou o ar como uma facada emocional. Rodrigo olhou para a esposa, para os filhos, e soube que o momento da verdade havia chegado de forma muito mais brutal do que ele jamais imaginara. A confissão de Esperança caiu sobre a família como um raio em céu sereno. Marcelo e Bruno permaneceram em silêncio absoluto, processando a informação de que Isabela, a funcionária que conheciam há anos, era, na verdade, sua irmã. Fernanda segurava a respiração, esperando a explosão emocional que sabia estar por vir. Sim, disse Rodrigo finalmente, sua voz saindo como um sussurro carregado de décadas de culpa. Isabela é minha filha. Esperança fechou os olhos por um momento, como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Quando os abriu novamente, havia neles uma mistura de dor, traição e uma raiva fria que assustou até mesmo Rodrigo. 22 anos, disse ela, levantando-se da poltrona com movimentos rígidos. 22 anos de casamento, Rodrigo. E durante todo esse tempo, sua filha fora do casamento trabalhou na minha casa, comeu na minha mesa, dormiu sob o meu teto enquanto eu não sabia de nada. Esperança, por favor, não chame Isabela assim, pediu Rodrigo, levantando-se também. Ela não tem culpa. Não tem culpa? A voz de Esperança subiu várias oitavas. Claro que não tem. A culpa é toda sua, Rodrigo Pereira. Sua por ter mentido para mim durante décadas. Sua por ter me feito de tola na minha própria casa. Marcelo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula e confusa. Papai, não estou entendendo. A Isabela...
Ela é realmente nossa irmã? É, confirmou Rodrigo, olhando para o filho mais velho. Ela nasceu antes do meu casamento com sua mãe, fruto de um relacionamento que tive com uma mulher chamada Helena. Bruno, que sempre fora o mais sensível da família, tinha lágrimas nos olhos. Por isso ela sempre foi tão gentil conosco, murmurou ele. Por isso ela sempre teve esse cuidado especial com nossa família. Ela sentia alguma coisa, não sentia? Ela não sabia, explicou Rodrigo. Isabela descobriu a verdade há poucos dias, quando se machucou e eu reconheci a marca de família em sua mão. Esperança riu amargamente, um som sem humor que ecoou pela sala. A marca de família, repetiu ela com sarcasmo. Como é poético! E eu que sempre achei que essa marca fosse exclusiva dos Pereira legítimos. Esperança, eu sei que está magoada. Magoada? Ela o interrompeu com fúria. Magoada é pouco, Rodrigo. Eu estou destruída. Descobrir que meu marido teve uma filha com outra mulher já seria terrível o suficiente, mas saber que ela trabalhou aqui, que eu a tratei como empregada, que meus filhos cresceram sem saber que tinham uma irmã, isso é humilhante além das palavras. Fernanda decidiu intervir, tentando acalmar a situação. Mamãe, eu entendo sua dor, mas precisamos pensar na Isabela também. Ela não pediu para nascer nesta situação. Não me venha com lições de moral, Fernanda, retrucou Esperança. Você sabia, não sabia? Vi vocês dois saindo do escritório com cara de conspiração. Eu descobri há poucos minutos, quando notei a marca na mão dela, explicou Fernanda. E sim, fiquei chocada também. Mas Isabela é nossa irmã, mamãe. Nossa irmã, sua meio-irmã, corrigiu Esperança friamente. E filha de uma mulher que tentou destruir meu casamento. Helena nunca tentou destruir coisa alguma, defendeu Rodrigo. Ela foi embora quando soube do meu casamento. Criou Isabela sozinha, sem pedir nada de mim. Que nobre da parte dela, disse Esperança com ironia cortante. E você, claro, deixou que ela fizesse isso. Abandonou sua filha para preservar seu precioso casamento arranjado. A acusação atingiu Rodrigo em cheio, porque era completamente verdadeira. Ele havia escolhido a segurança financeira e social em detrimento do amor e da responsabilidade paterna. Eu era jovem e covarde, admitiu ele. Cometi erros terríveis que me assombram até hoje. E agora quer consertar esses erros à custa da nossa família, disse Esperança. Quer trazer sua filha fora do casamento para dentro de casa, legitimá-la, dar a ela o nome Pereira. Ela já é uma Pereira, disse Rodrigo com firmeza. É minha filha por direito de sangue. Marcelo, que havia permanecido em silêncio absorvendo tudo, finalmente se manifestou. Onde está a Isabela agora? Perguntou ele. Provavelmente em seu quarto, respondeu Rodrigo. Pedi para ela ficar enquanto resolvíamos essa situação. Quero falar com ela, disse Marcelo, levantando-se. Não vai falar coisa nenhuma, explodiu Esperança. Essa moça não é bem-vinda nesta casa, não depois de ter me enganado durante todos esses anos. Ela não enganou ninguém, mamãe, disse Bruno, levantando-se também. Ela não sabia de nada. E mesmo se soubesse, que mal havia em trabalhar honestamente para sustentar a si mesma. Esperança olhou para o filho caçula como se ele tivesse lhe dado um tapa. Que mal havia? Bruno, ela viveu aqui como empregada, quando na verdade era filha do dono da casa. Isso é uma mentira que durou anos. A mentira foi do papai, não dela, disse Fernanda com suavidade, mas firmeza. Isabela foi vítima dessa situação tanto quanto nós. Esperança se sentou novamente, parecendo subitamente exausta. A raiva estava dando lugar a uma dor profunda e a uma sensação de traição que ia além das palavras. 22 anos, repetiu ela, mais para si mesma do que para os outros. 22 anos acreditando que conhecia meu marido. Que bobinha eu fui. Rodrigo se aproximou dela, tentando tocar sua mão. Mas Esperança se afastou bruscamente. Não me toque, disse ela com voz gelada. Não agora.
Talvez nunca mais. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e tensão. Cada membro da família estava processando as revelações de forma diferente, mas todos sentiam que nada mais seria como antes. Foi quando ouviram passos na escada. Isabela apareceu na entrada da sala, carregando uma pequena mala. Seu rosto estava pálido, mas determinado. "Desculpem interromper", disse ela com voz suave, "mas não pude deixar de ouvir a discussão. Vim me despedir." "Isabela, não", disse Rodrigo, levantando-se rapidamente. "Não precisa ir embora." "Preciso sim, senhor Rodrigo", respondeu ela, olhando para cada membro da família. "Minha presença aqui só está causando dor e destruição. Não foi isso que minha mãe teria querido." Esperança a fitou com uma mistura de ressentimento e curiosidade, vendo-a agora com outros olhos. As semelhanças físicas com Rodrigo eram sutis, mas inequívocas. O formato do rosto, a determinação no olhar, a postura orgulhosa mesmo em meio à dor. "Para onde você vai?" perguntou Fernanda com genuína preocupação. "Vou voltar para a Pedra do Vale", respondeu Isabela. "Irmã Benedita sempre disse que eu seria bem-vinda de volta ao convento se precisasse." "Você não pode voltar para lá", protestou Bruno, levantando-se. "Este é seu lugar. Você é nossa irmã." Isabela sorriu tristemente para o rapaz que acabara de descobrir ser seu irmão. "Ser irmã de vocês é o presente mais maravilhoso que eu poderia receber", disse ela, a voz embargada. "Mas não posso aceitar esse presente sabendo que ele está destruindo a família que vocês construíram." "A família já estava destruída pelas mentiras", disse Marcelo, surpreendendo a todos com a dureza de sua declaração. "Pelo menos agora estamos lidando com a verdade." Esperança o olhou com choque. Marcelo sempre fora o filho mais diplomático, aquele que evitava conflitos. Vê-lo tomar uma posição tão clara a deixou ainda mais abalada. "Marcelo, você não pode estar falando sério", disse ela. "Estou completamente sério, mamãe", respondeu ele, olhando diretamente para Isabela. "Se ela é nossa irmã, então é nossa irmã. Não importa como descobrimos ou quanto tempo levou para sabermos. O que importa é o que fazemos agora." Isabela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Durante toda sua vida, sonhara com uma família que a aceitasse incondicionalmente e agora que a encontrara, a situação era complicada demais para ser resolvida facilmente. "Marcelo, eu agradeço do fundo do coração", disse ela, "mas vocês não entendem. Eu cresci servindo esta família, limpando estes cômodos, cuidando de vocês. Como posso simplesmente mudar de papel e virar filha da casa? Da mesma forma que nós estamos aprendendo a ter uma irmã que não conhecíamos", disse Fernanda, aproximando-se dela. "Passo a passo, com paciência e muito amor." Esperança observava a interação entre os filhos e Isabela, vendo como eles naturalmente a acolhiam. Isso a magoava ainda mais, porque sentia como se estivesse sendo substituída no coração de seus próprios filhos. "Muito tocante", disse ela, levantando-se novamente. "Mas tem uma coisa que vocês não estão considerando. Esta é minha casa também, e eu não me sinto confortável com essa situação." Todos se viraram para ela, entendendo que um ultimato estava sendo apresentado. "O que você está dizendo, Esperança?", perguntou Rodrigo. "Estou dizendo que não posso viver sob o mesmo teto que a filha da mulher que você amou antes de mim", disse ela com frieza. "Não posso fingir que somos uma grande família feliz quando o meu casamento foi construído sobre mentiras." "Mamãe, por favor", implorou Fernanda. "Não, Fernanda, minha decisão está tomada. Ou ela vai embora ou eu vou." O ultimato ecoou o ar como um golpe. Isabela fechou os olhos, sentindo o peso de ser a causa de toda aquela destruição familiar. "Não precisa escolher", disse ela, abrindo os olhos e olhando diretamente para a Esperança. "Eu já fiz minha escolha. Vou embora e vocês podem tentar reconstruir sua família." "Isabela, não", protestaram Bruno e Fernanda ao mesmo tempo. "É o melhor para todos."
insistiu ela, pegando sua mala. Obrigada por me darem uma família, mesmo que por pouco tempo. Ela se dirigiu à porta, mas foi impedida por Rodrigo, que se colocou em seu caminho. Você não vai a lugar nenhum, disse ele com determinação. Já abandonei você uma vez, não vou fazer isso de novo. Senhor Rodrigo, não. Você é minha filha, e seu lugar é aqui. Se alguém tem que sair desta casa, esse alguém sou eu. A declaração chocou a todos, inclusive Esperança, que não esperava que o marido chegasse a esse ponto. Rodrigo, você não pode estar falando sério, disse ela. Estou completamente sério, respondeu ele, olhando para a esposa. Cometi erros terríveis no passado, mas não vou repeti-los. Isabela fica, e se você não pode aceitar isso, então teremos que encontrar uma solução diferente. A declaração de Rodrigo ecoou pela sala como um trovão silencioso, deixando todos paralisados. Esperança o encarou com uma mistura de incredulidade e desespero, como se estivesse vendo um estranho no lugar do marido que conhecia há décadas. Você escolheu ela, disse Esperança, a voz saindo como um sussurro ferido. Depois de 22 anos de casamento, 3 filhos, uma vida construída juntos, você escolheu a filha fora do casamento. Eu escolhi fazer o que é certo, respondeu Rodrigo, mantendo-se firme apesar da dor visível em seus olhos. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Isabela sentia como se estivesse assistindo ao desmoronamento de tudo ao seu redor. A família que havia descoberto ter estava se despedaçando por sua causa, e isso era mais doloroso do que todos os anos de solidão que vivera. Parem, por favor, disse ela, colocando-se entre Rodrigo e Esperança. Vocês não podem destruir um casamento por minha causa. Eu já disse que vou embora. E eu já disse que não vai, retrucou Rodrigo com determinação. Bruno, que havia permanecido quieto observando a discussão, deu um passo à frente. Posso falar? Disse ele, sua voz jovem, mas carregada de maturidade emocional. Todos vocês estão pensando nisso de forma errada. Esperança se virou para o filho caçula com um olhar interrogativo. Como assim, Bruno? Mamãe, a senhora sempre nos ensinou que família não é apenas sangue, é amor, cuidado, presença. E a Isabela sempre foi tudo isso para nós, mesmo antes de sabermos que ela era nossa irmã. O jovem caminhou até Isabela e segurou suas mãos delicadamente. Você lembra quando eu tive pneumonia há alguns anos e fiquei de cama durante semanas? Quem ficou cuidando de mim quando a mamãe precisava viajar com o papai? Quem fazia aquela sopa especial que me ajudava a melhorar? Quem me contava histórias para eu conseguir dormir? Isabela sorriu através das lágrimas, lembrando-se daqueles dias difíceis, quando Bruno, ainda adolescente, lutava contra a febre alta. Você, respondeu ele mesmo, sempre foi você. E quando a Fernanda estava se preparando para a formatura em medicina, quem organizou uma festa surpresa porque sabia que ela estava triste por não ter namorado para acompanhá-la? Quem ficou acordada a noite toda preparando todas as comidas favoritas dela? Fernanda cobriu o rosto com as mãos, emocionada ao recordar daquele dia especial. E o Marcelo, continuou Bruno, olhando para o irmão mais velho, quando ele teve aquela crise empresarial e chegava em casa completamente abatido, quem sempre deixava um prato de comida quentinho esperando por ele, mesmo quando já eram 2 da manhã? Marcelo assentiu, reconhecendo cada gesto de cuidado que recebera de Isabela ao longo dos anos. Sangue pode fazer alguém ser parente, disse Bruno, agora olhando diretamente para a Esperança. Mas é o amor que faz alguém ser família. E a Isabela sempre foi nossa família, mamãe. A única diferença é que agora sabemos por quê. A quietude que tomou conta em seguida foi carregado de reflexão. Esperança olhava para o filho caçula como se o estivesse vendo pela primeira vez, impressionada com a sabedoria que ele demonstrava em meio àquela tempestade emocional. Bruno tem razão, disse Fernanda, aproximando-se da mãe. Isabela sempre foi especial para nossa família. Talvez no fundo todos nós soubéssemos que ela era diferente das outras funcionárias. Eu também senti isso,
admitiu Marcelo. Sempre tive uma conexão especial com ela, um carinho que ia além da relação patrão-empregada. Esperança fechou os olhos, respirando profundamente. Durante anos, havia construído uma imagem perfeita de sua família, um castelo de cristal que agora estava sendo testado pela realidade. Mas as palavras dos filhos a fizeram questionar se aquela perfeição não estava justamente na inclusão, não na exclusão. Vocês não entendem, disse ela finalmente, a voz mais suave, mas ainda carregada de dor. Não é apenas sobre aceitar a Isabela. É sobre descobrir que meu casamento foi construído sobre uma mentira. É sobre saber que meu marido amou outra mulher antes de mim. Teve uma filha com ela e nunca me contou. Rodrigo se aproximou da esposa, respeitando sua necessidade de espaço, mas deixando claro que queria ser ouvido. Esperança, eu sei que errei gravemente ao esconder isso de você. Sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez nunca possa ser reparada completamente. Mas precisa saber que o amor que sinto por você, pelos nossos filhos, por nossa família, é real e verdadeiro. Como posso ter certeza disso? Perguntou ela, lágrimas finalmente brotando de seus olhos. Como posso saber o que é real em nosso relacionamento se você foi capaz de esconder algo tão importante durante tanto tempo? Porque os últimos 22 anos não foram mentira, respondeu ele. Cada momento de felicidade, cada conquista compartilhada, cada dificuldade superada juntos, tudo isso foi real. O erro foi do passado, mas o amor que construímos é do presente. Isabela observava aquela conversa com o coração partido. Via o sofrimento de todos os envolvidos e se sentia responsável por cada lágrima derramada. Talvez eu devesse ter ficado no convento, murmurou ela. Talvez minha mãe estivesse errada ao acreditar que eu deveria conhecer minha família. Não diga isso, disse Fernanda rapidamente. Sua mãe estava certa. Você merece conhecer sua família e nós merecemos conhecer nossa irmã. Mas a que custo? Perguntou Isabela. Vale a pena destruir um casamento, separar uma família, só para eu ter o que sempre sonhei? Era uma pergunta que não tinha resposta fácil, e todos na sala sabiam disso. Foi quando Esperança fez algo inesperado. Ela se aproximou de Isabela e pela primeira vez realmente a observou, não como a funcionária que a incomodava, mas como a filha de seu marido, a irmã de seus filhos, a jovem mulher que havia cuidado de sua família durante anos, sem saber que estava cuidando de sua própria família. Você se parece com ele, disse Esperança suavemente. Não fisicamente, mas tem a mesma determinação teimosa, a mesma capacidade de se sacrificar pelos outros. Isabela a fitou com surpresa, não esperando palavras gentis naquele momento. Sempre achei que você fosse diferente das outras funcionárias, continuou Esperança. Tinha um cuidado especial com nossa casa, uma dedicação que ia além do profissional. Agora entendo por quê. Senhora Esperança, me chame de Esperança, disse ela. Ou talvez seja hora de pensar em algo diferente. O coração de Isabela acelerou, percebendo uma mudança sutil no tom da conversa. Durante todos esses anos, disse Esperança, você cuidou da minha família como se fosse sua. E agora descobrimos que sempre foi mesmo. Ela se virou para Rodrigo. E pela primeira vez desde que a discussão começara, não havia frieza em seus olhos. Você errou muito, Rodrigo Pereira. Errou ao esconder isso de mim, errou ao abandonar Helena e Isabela, errou ao deixar que sua filha crescesse achando que não tinha família. Rodrigo assentiu, aceitando cada acusação como merecida. Mas, continuou Esperança surpreendendo a todos, talvez este seja o momento de transformar os erros do passado em acertos do presente. O que você quer dizer? Perguntou Rodrigo. Esperança respirou fundo, organizando os pensamentos para o que sabia ser uma das decisões mais importantes de sua vida. Quero dizer que não posso mudar o que aconteceu, mas posso escolher como reagir ao que está acontecendo agora. E escolho nossa família completa.
A esperança começou a brilhar nos olhos de todos na sala. Isabela, disse Esperança, virando-se para ela, você passou anos cuidando dos meus filhos. Agora eu gostaria de ter a chance de cuidar da filha do meu marido. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Isabela, que mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas e sua dor? E a sensação de traição? A dor vai curar com o tempo, respondeu Esperança. E a traição? Bem, talvez eu prefira pensar nisso como um segredo que guardou uma surpresa maravilhosa para nossa família. Bruno não conseguiu mais se conter e correu para abraçar a mãe. Eu sabia que a senhora faria a escolha certa, disse ele emocionado. Ainda vou precisar de tempo para processar tudo isso, admitiu Esperança. Não será fácil reaprender a dinâmica familiar, mas estou disposta a tentar. Rodrigo se aproximou da esposa, os olhos brilhando de gratidão e amor. Obrigado, disse ele simplesmente. Obrigado por ser maior que meus erros. Não me agradeça ainda, disse ela com um meio sorriso. Você ainda tem muito trabalho a fazer para reconquistar completamente minha confiança. Farei o que for necessário, prometeu ele. Fernanda e Marcelo se aproximaram de Isabela, cada um segurando uma de suas mãos. Bem-vinda oficialmente à família Pereira, disse Marcelo. Agora você não é mais nossa funcionária, acrescentou Fernanda. É nossa irmã. Os meses que se seguiram àquela noite transformadora trouxeram mudanças profundas para a família Pereira. A transição não foi simples. Décadas de dinâmicas estabelecidas não se alteram da noite para o dia, mas foi construída sobre bases sólidas de amor genuíno e determinação coletiva. Isabela mudou-se para um dos quartos de hóspedes no segundo andar, um ambiente que Esperança fez questão de decorar pessoalmente. Cada móvel escolhido, cada detalhe pensado, era uma forma silenciosa da matriarca demonstrar que estava genuinamente empenhada em acolher a enteada. Escolhi estas cortinas porque combinam com seus olhos, disse Esperança, numa tarde, ajudando Isabela a organizar suas poucas pertences no novo quarto. E coloquei uma escrivaninha perto da janela, porque notei que você gosta de ler quando tem tempo livre. A delicadeza daqueles gestos tocava profundamente o coração de Isabela, que ainda lutava para se acostumar com o novo lugar que ocupava naquela casa. Esperança, disse ela, testando cuidadosamente o nome. Posso perguntar uma coisa? Claro, minha querida. Como você conseguiu perdoar tão rapidamente? Como conseguiu me aceitar depois de descobrir que eu representava? Esperança parou de dobrar as roupas e se sentou na cama ao lado de Isabela. Sabe o que percebi naquela noite? Disse ela. Que eu tinha duas escolhas. Destruir nossa família por causa dos erros do passado ou construir uma família ainda melhor com as oportunidades do presente. Ela segurou as mãos de Isabela com carinho maternal. Além disso, quando vi como meus filhos reagiram a você, como eles naturalmente a protegeram e acolheram, entendi que o coração deles já sabia o que a mente ainda estava descobrindo. As semanas iniciais foram repletas de pequenos ajustes e redescobertas. Isabela precisou aprender a ser servida em vez de servir, a sentar-se à mesa como membro da família em vez de servir a refeição. Rodrigo fez questão de incluí-la em todas as decisões familiares, desde escolhas simples do cardápio até discussões sobre os rumos da empresa Construmais. Quero sua opinião sobre este novo projeto, disse ele numa manhã, mostrando plantas arquitetônicas espalhadas sobre a mesa da sala de jantar. Estamos pensando em construir um centro comunitário em Pedra do Vale. Isabela examinou os desenhos com interesse crescente. Em Pedra do Vale, onde eu nasci. Exatamente, confirmou Rodrigo. Pensei que seria uma forma de honrar sua mãe e retribuir à comunidade que cuidou de você quando eu falhei nessa responsabilidade. A proposta emocionou Isabela profundamente. Ver o pai biológico querendo investir na cidade que a acolheu era mais que um gesto empresarial. Era um ato de reconhecimento e gratidão.
O centro terá biblioteca, sala de informática, oficinas profissionalizantes e um espaço para atividades culturais, explicou Marcelo, juntando-se à conversa. E gostaríamos que você participasse do planejamento. Eu? Você conhece a comunidade, conhece as necessidades reais das pessoas, disse Fernanda, que também se aproximara. Sua perspectiva seria inestimável. Bruno apareceu na sala carregando um caderno de desenhos. E eu pensei em criar um mural artístico na entrada, disse ele, mostrando seus esboços. Uma homenagem às mães que criaram filhos sozinhas, como a tia Helena fez com você. A naturalidade com que Bruno se referia à mãe de Isabela como tia Helena demonstrava como a família estava se reorganizando para incluir a nova dinâmica. Helena, que em vida fora um segredo doloroso, agora era lembrada com carinho e respeito. Foi numa tarde de domingo, durante o almoço familiar, que Isabela percebeu como sua vida havia mudado completamente. Sentada à mesa, ouvindo as conversas animadas dos irmãos, vendo Esperança servir a todos com o mesmo carinho, observando Rodrigo presidir a refeição com orgulho paternal, que agora incluía 4 filhos, ela sentiu uma sensação de completude que jamais imaginara possível. "Em que você está pensando?" perguntou Fernanda, notando o olhar contemplativo da irmã. "Estou pensando em como é estranho e maravilhoso ao mesmo tempo", respondeu Isabela. "Por todos esses anos, eu limpava esta sala, arrumava esta mesa, preparava estas refeições, sonhando em ter uma família própria. E o tempo todo, minha família estava aqui. E agora está oficialmente", disse Rodrigo, levantando o copo de suco. "Gostaria de fazer um brinde." Todos levantaram seus copos, aguardando as palavras do patriarca. "Brindo a Helena Cristina Santos", disse ele, a voz carregada de emoção, "que criou uma filha extraordinária e nos deu a chance de conhecer o verdadeiro significado de família." "A tia Helena", ecoaram os outros, e Isabela sentiu como se sua mãe estivesse presente naquele momento, aprovando a forma como as coisas haviam se resolvido. Os meses seguintes trouxeram mudanças ainda mais significativas. Rodrigo oficializou o reconhecimento de Isabela como sua filha, alterando documentos legais e incluindo-a como herdeira legítima da empresa familiar. Mais importante que os aspectos legais, porém, foram as mudanças emocionais. Esperança começou a convidar Isabela para acompanhá-la nas atividades do Instituto Esperança de Vida, descobrindo na enteada uma parceira dedicada às causas sociais. "Você tem uma sensibilidade especial para identificar as necessidades das famílias assistidas", disse Esperança durante uma visita a um abrigo infantil. "Provavelmente porque conhece na própria pele as dificuldades que elas enfrentam." Isabela observava as crianças brincando no pátio do abrigo e via um pouco de si mesma em cada uma delas. "Gostaria de criar um programa específico para jovens que estão saindo dos abrigos", disse ela. "Curso profissionalizante, apoio psicológico, ajuda para encontrar os primeiros empregos." "Ideia brilhante", aprovou Esperança. "Vamos colocar isso no planejamento para o próximo ano." A relação entre sogra e nora, ou melhor, entre madrasta e enteada, floresceu de forma surpreendente. Esperança descobriu em Isabela não uma rival pelo afeto de Rodrigo, mas uma aliada na construção de um legado familiar ainda mais forte. O Centro Comunitário em Pedra do Vale foi inaugurado numa cerimônia emocionante que reuniu toda a família Pereira. Irmã Benedita, já bem idosa, mas ainda lúcida, fez questão de estar presente. "Helena ficaria muito orgulhosa", disse a religiosa para Isabela, segurando suas mãos durante a bênção do prédio. "Sempre soube que você estava destinada a coisas grandes." "Ela me preparou para este momento", respondeu Isabela. "Todos os valores que ela me ensinou, todas as histórias que me contou sobre ser forte e generosa, me trouxeram até aqui."
Rodrigo se aproximou das duas mulheres, carregando uma placa comemorativa. Centro Comunitário Helena Cristina Santos. Leu ele em voz alta, para que ela seja sempre lembrada como a mulher extraordinária que foi. A placa foi fixada na entrada do centro, e Isabela sentiu como se um círculo estivesse sendo fechado. Sua mãe, que morrera pobre e esquecida pelo mundo, agora seria lembrada para sempre numa instituição que ajudaria centenas de pessoas. Na volta para casa, durante a viagem de carro, a família conversava animadamente sobre os próximos projetos. Estou pensando em cursar administração, disse Isabela. Gostaria de aprender a gerir melhor os projetos sociais. Excelente ideia, apoiou Marcelo. E quando se formar, pode assumir oficialmente a direção do instituto. Que tal pensarmos maior? Sugeriu Fernanda. Podemos criar uma rede de centros comunitários, um em cada cidade da região. Bruno, sempre o sonhador da família, tinha os olhos brilhando de entusiasmo. E eu posso criar campanhas artísticas para divulgar o trabalho social da família, disse ele. Usar a arte para conscientizar as pessoas sobre a importância de ajudar uns aos outros. Rodrigo observava os filhos pelo espelho retrovisor, o coração transbordando de orgulho e gratidão. Vocês sabem o que mais me emociona em tudo isso? Disse ele. O que, papai? Perguntaram quase em uníssono. É ver como nossa família se tornou ainda mais forte depois de conhecer nossa verdade completa. Durante anos, vivi com medo de que vocês me julgassem pelos meus erros, mas vocês transformaram meus erros em oportunidades de crescimento. Esperança segurou a mão do marido. Os erros do passado não definem quem somos hoje, disse ela. O que nos define são as escolhas que fazemos a partir do momento em que conhecemos a verdade. Naquela noite, de volta à mansão, Isabela subiu para seu quarto e se sentou diante do espelho da penteadeira. Observou seu reflexo por um longo momento, vendo nele traços de Helena misturados com características dos Pereira. Pegou a fotografia de sua mãe que Rodrigo lhe dera e a colocou ao lado de uma foto recente da família completa. Conseguimos, mamãe, murmurou ela. Você sempre disse que eu encontraria meu lugar no mundo, e estava certa. Meu lugar era aqui, com esta família maravilhosa que você me deu. Uma batida suave na porta a interrompeu. Era a Esperança, trazendo uma xícara de chá. Pensei que você gostaria de um chá antes de dormir, disse ela entrando no quarto. Obrigada, mãe. A palavra saiu naturalmente, e ambas ficaram emocionadas com a espontaneidade do momento. Posso te dizer uma coisa? Disse Esperança, sentando-se na cama. Claro, ter você em nossa família me fez perceber que o amor não diminui quando é dividido. Ele se multiplica. Eu não amo menos meus filhos biológicos por amar você também. Na verdade, amo ainda mais, porque nossa família se tornou mais completa. Isabela abraçou Esperança, finalmente permitindo-se chamar aquela mulher extraordinária de mãe. Meses depois, numa manhã ensolarada, Isabela acordou em seu quarto, não mais como funcionária, mas como filha amada da casa. Desceu para o café da manhã e encontrou toda a família reunida na cozinha, rindo de alguma história que Bruno estava contando. Bom dia, dorminhoca, brincou Fernanda. Bom dia, minha família, respondeu Isabela, e essas duas palavras simples carregavam todo o amor e gratidão que sentia. Rodrigo a beijou na testa, Esperança lhe serviu café. Os irmãos a incluíram naturalmente na conversa. Era uma cena simples e cotidiana, mas para Isabela representava a realização de todos os sonhos que acalentara durante uma vida inteira. Olhando pela janela da cozinha, viu o jardim onde passara tantos anos cuidando das plantas. As roseiras estavam mais floridas do que nunca, como se também celebrassem o novo capítulo da família Pereira. A mancha vermelha em sua mão havia desaparecido completamente, mas a marca do amor familiar permaneceria para sempre em seu coração.